Título da lição, verso. Vamos lá, verso. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém. O texto é de Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19. Antes da gente estudar propriamente a lição, vamos lá para os objetivos da lição dessa semana. O que a gente tinha que ter aprendido, qual é o sentimento para ser desenvolvido a partir desse aprendizado e qual a prática resultante desse sentimento e desse aprendizado. Conhecer os fundamentos da tipologia do dia da expiação. O primeiro aprendizado, a primeira coisa que a gente deveria ter passado na lição dessa semana é aprender o significado dessa tipologia ou dessa representação do dia da expiação. Os seus elementos, o que significa cada um desses elementos e quais as correlações que a gente tem entre esses elementos e a nossa realidade atual. O sentimento resultante do aprendizado do significado do dia da expiação deveria ser o quê? A importância da mensagem do dia da expiação. Então, o sentimento resultante é entender ou sentir qual é a importância dessa mensagem do dia da expiação para a gente hoje. Que sentido tem esse dia da expiação para a gente que vive hoje, em 2013, pleno século XXI. E o terceiro, qual é a prática? Decidir participar dos privilégios especiais do povo de Deus no dia da expiação antítica. Ok? Então, a prática resultante da compreensão do significado do dia da expiação é decidir participar daquilo que resulta do dia da expiação, que são seus privilégios especiais, para o povo que vive o dia da expiação antítipico, ou o dia da expiação hoje. O significado desse dia hoje implica em a gente desejar participar dos privilégios desse dia da expiação. Ou seja, em suma, o objetivo da lição dessa semana é a gente entender que momento a gente vive. Foi como eu terminei a lição da semana passada. Nós estamos vivendo um momento singular na história inteira profética bíblica. Esse movimento singular da história profética, ele passa por dois tempos. O início do processo da expiação, que é o juízo, o processo do juízo, e o término desse processo da expiação, que é a última parte da tipologia do dia da expiação, que é o que resulta da expiação realizada. Ou seja, uma vez feito o processo do juízo e vindicação do povo de Deus, a resultante do processo do pecado tem que ser eliminada. E essa eliminação da resultante da história do pecado se dá no último elemento tipificado naquele dia famoso da expiação de Israel. Então, entender essa lógica toda e o desenho todo é se colocar no tempo e se achar nesse tempo profético. Esse é o maior significado, talvez, da lição dessa semana. E aí a gente entender qual é o nosso papel dentro desse tempo. Então vamos começar pela tipologia. Vamos tentar entender um pouquinho o que significa essa tipologia do dia da expiação. Para isso vamos redesenhar a cena, vamos relembrar do processo da cena, do dia da expiação, e entender o que acontecia no santuário nesse dia. De forma resumida, não todos os detalhamentos, mas pelo menos uma passada geral desses elementos tipificados no dia da expiação. O santuário todo mundo lembra o que era e todo mundo lembra como é que é o desenho. Depois de algumas lições estudando, a gente já mais ou menos consegue ter a imagem mental do santuário. Desenha ele do jeito que quiser, ninguém tem a foto do santuário para saber como era, mas de qualquer forma, o santuário era uma tenda dentro de um pátio, no centro do acampamento do povo de Israel. Então, Israel se acampava ao redor da estrutura do santuário, formando um quadrado ao redor dessa estrutura. Esse quadrado de tendas, de barracas, iguais que estão lá fora, formava o acampamento de Israel e no centro dele o santuário. Toda a mensagem que se passava desse santuário no centro de Israel, em primeira instância, está em Deus habitando com o seu povo, no meio do seu povo, entre o seu povo. Num segundo momento dessa mesma lição, está o processo de comunhão, como vimos aí em duas lições passadas. Esse processo de convívio ou de comunhão de Israel com Deus acabava virando um processo de comunhão de Israel com eles mesmos. Todas as tendas de Israel apontavam para o centro de Israel e umas viam as outras.
Esse resultante desse formato de acampamento é a convivência. O pátio, o quintal da casa de todo Israel está aqui, onde todo mundo convive com Deus e uns com os outros. Esse é o objetivo da comunhão relatada nesse desenho do santuário. As cerimônias típicas do santuário têm a ver com cerimônias diárias, que são as que a gente estudou na semana passada, o processo da purificação, o processo da redenção do pecado para o pecador enquanto processo de purificação, na entrega da oferta diária pelo pecado. Todos os dias no ano, isso era feito como uma esperança de que o Messias um dia viria para morrer por Israel. Portanto, Israel era pautado à luz de uma esperança, a vinda de Jesus. Todo o Velho Testamento é pautado à luz dessa esperança. Cristo vai voltar, Cristo vai vir para nos resgatar. Esse Cristo vai vir para nos resgatar é o cumprimento de uma promessa, que é a primeira promessa da vinda de Cristo, na Bíblia, que é Gênesis 3,15. Ali tem um desenho de uma promessa de que Jesus vai voltar. Quem faz a promessa é o próprio Cristo. É curioso porque a Bíblia inteira está pautada em promessas que Cristo fez de que vai voltar. Em Gênesis 3,15 é a primeira vez que Jesus promete que vai voltar. E Israel passa a viver essa esperança. No nosso caso, vivemos a promessa de que do mesmo jeito que ele ascendeu aos céus, veremos outra vez esse mesmo Cristo retornando. E a promessa de que ele fez em capítulo 14, versos de 1 a 3 de João, referencia isso. Eu vou preparar lugar, mas vou voltar, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Essa mesma promessa é repetida no último bloco de oração de Jesus, em João capítulo 17, quando Jesus define qual é o seu grande sonho, qual é a sua grande expectativa. Eu quero que eles vejam de novo a minha glória. Vejam como eu era antes da fundação do mundo. Essa referência de glorificação de Cristo está presente aqui, na figura desse santuário. Tudo o que acontecia dentro desse santuário culminava numa cerimônia no ano, que era a cerimônia do dia da expiação, onde a glória completa de Deus se manifestava no santuário e enchia todo o santuário. Essa mesma expectativa é a promessa de quem vive, é a realidade de quem vive na promessa do Novo Testamento. O Novo Testamento tem a mesma referência. Qual é o sonho de Cristo? Que me vejam com a minha glória, aquela que me deste antes da fundação do mundo. João 17. A oração sacerdotal de Cristo, ela tem essa referência. Ou seja, a mesma referência que era pautada aqui, é pautada para nós. A única diferença entre Israel e nós, nesse aspecto da referência, é que Israel teve a oportunidade de ver isso materializado. A glória de Deus se manifestava no santuário. Nós não temos essa realidade. Cristo saiu da terra e prometeu que vai voltar. Enquanto ele não volta, não vemos sua glória. A gente vê só o crescimento do efeito do pecado, mas não vê a manifestação da glória de Deus. Israel vivia à luz dessa manifestação. Por quê? Porque Israel não tinha uma realidade que nós temos. Israel vivia à luz da expectativa de que Cristo viria para morrer por nós. Nós vivemos a certeza de que ele veio. Portanto, diferente de Israel, nós temos a história para nos pautar. Israel não tinha. Israel tinha que viver integralmente pautado na esperança, na expectativa, no sonho de que Deus faria isso. Nós vivemos a certeza. Ao contrário de Israel, já que temos a certeza e temos a história para consolidar a nossa fé, não temos a manifestação física da glória de Deus, direta, como Israel tinha. Essa é uma realidade distinta entre os dois povos. Em contrapartida, eu tenho algumas coisas interessantes que Israel não tinha. Eu tenho, por exemplo, todo o desenho profético de Daniel cumprido. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, Daniel 8, Daniel 12. Eu tenho todas as referências de datas que a Bíblia apresentava de que Deus rege a história, todas elas cumpridas. Portanto, eu tenho certeza absoluta de que a história não é casual, de que a história não é um acidente, de que a história tem um sujeito acompanhando de perto tudo o que acontece.
Essa certeza que eu tenho é a maior manifestação da glória de Deus, porque Ele consegue controlar e acompanhar todas as coisas. Não existe nada mais intrincado do que você olhar uma história com milhões e milhões de pessoas e ainda assim essa história acontecer do jeito que Deus desenhou. Por isso Isaías 46, se a memória não estiver falhando, vai pontuar que a razão pela qual eu posso afirmar que Deus é Deus e é quem diz ser, é que Ele rege a história. Ele acompanha a história. Portanto, embora as promessas sejam idênticas, os dois povos, o Velho Testamento e o Novo Testamento, que somos nós, acompanhamos a promessa da vinda de Cristo, a perspectiva dessa vinda é diferente para esses dois povos. A perspectiva para Israel era a esperança quase, entre aspas, cega. Não era cega porque eles tinham Deus presente no santuário. Para nós, é certeza. A não ser que eu seja estúpido o suficiente para olhar para a história se cumprindo e dizer todos esses elementos pautados com 2000 anos de antecedência de que aconteceria assim, foi acidente de percurso. A chance matemática disso ser acidente é zero. Mas eu posso ser estúpido o suficiente para dizer isso não é verdade. Há louco para tudo, há doido para todas as coisas. A humanidade é assim. Posto isso, qual é a essência desse dia, o último dia da cerimônia israelita no serviço anual do santuário? Bom, todos os dias Israel pautava a sua realidade em esperança. Chega um dia na história do ano em que essa esperança se junta com a realidade. Chegamos ao dia do juízo de Deus, ao dia do julgamento de Deus, ao dia da execução daquilo que Deus prometeu. Deus prometeu que Israel seria purificado definitivamente. Quando chegava nesse dia, o dia da expiação, era a materialização disso. E de que jeito Deus demonstrava que estava resolvido aquele ano e posto uma pedra em cima daquele ano, enquanto realidade experiencial do pecado? A manifestação completa da glória de Deus. Não havia dúvidas de que Israel estava perdoado, porque a glória de Deus manifesta a um povo não perdoado é a extinção do povo. Se Deus se manifesta em glória e o perdão não ocorreu, a glória consome o pecado, e se pecado e pecador forem a mesma coisa, ou seja, o pecador não foi purificado, portanto se fundiu com o pecado, pecador e pecado se transformaram a mesma coisa, a manifestação da glória de Deus é a extinção do pecado. Se as duas coisas forem uma só, o pecador vai de roda, vai junto. Portanto, uma vez por ano, esse processo ocorria e Israel tinha a certeza de que a purificação ocorreu, de que o perdão se manifestou. Esse é o texto de Miqueias, capítulo 7, que a gente leu. Quando o texto diz ali que o pecado foi resolvido, de que foi posto uma pedra em cima, ou seja, de que foi para o abismo, de que foi esquecido, de que foi apagado, de que não faz parte mais da memória de Deus o pecado ocorrido, esse é o dia da expiação. Israel foi purificado por completo, foi vindicado e encontrado justificado. Nesse dia há uma mudança de elementos na cerimônia. Você vai ter a inclusão de 2 novos elementos na cerimônia, na figura de 2 bodes. Se você reparar em Levíticos 16, acho que vai ter uma lição para frente aí que vai tratar disso de novo. Mas se você reparar em Levíticos 16, a figura desse bode não é uma figura qualquer. É uma figura específica que só está aí nesse texto. Quando você entra nessa figura do bode de Levíticos 16, dia da expiação, a figura é um bode semelhante a esse aqui. Não é esse bode que a gente está acostumado a ver no Brasil, aquele cabritinho pelado que a gente vê aqui no Brasil. Bode, a referência do bode aqui do dia da expiação é uma referência única, que Daniel faz questão de relatar lá quando apresenta essa figura no capítulo 8 de Daniel. O bode apresentado ali é um bode peludo. E essa figura é única, ela só existe em 2 textos na Bíblia, Levíticos 16 e Daniel 8. Não há nenhum outro texto na Bíblia onde esse termo apareça. Só nesses 2 textos, Daniel 8 e Levíticos 16. Para a gente não ter nenhuma dúvida de que Daniel 8 trata do mesmo assunto de Levíticos 16. Deus é bastante preciso nas coisas que apresenta. Essa figura, o bode peludo, só aparece no dia da expiação, Levíticos 16, e no momento profético
de Daniel 8. Portanto, quando Daniel 8 pontua, depois de 2.300 tardes e manhãs, ou até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado, essa purificação do santuário não é outra coisa senão o dia da expiação. Porque os termos usados por Daniel só existem na Bíblia em Levíticos 16. Não há nenhum outro texto. Então não há dúvidas de que Daniel 8 trata do mesmo tema. E portanto, se Daniel 8 apresenta que dia da expiação começa 2.300 anos depois do decreto que confirma a reconstrução de Jerusalém, 457, também não há qualquer dúvida de que dia da expiação, no contexto do santuário do céu, começa em 1844. Qualquer dúvida sobre isso é a negação de Levíticos 16 e a negação do texto histórico bíblico. Não tem como escapar disso. Eu posso até questionar elementos dessa expiação, mas eu não posso questionar a história. Questionar a história é burrice, é loucura. É você olhar para algo desenhado, algo escrito e dizer, não é assim. Não tem como. É igual você voltar na história e falar, o Brasil não teve um sujeito Cabral que passou por aqui. É um atestado de incompetência dizer isso. Eu posso até questionar que Cabral não foi o primeiro, porque quando ele chegou aqui já tinha gente. Mas questionar que ele passou por aqui, impossível. Não tem como. Oi? Sim, sempre tem. Então, esse desenho não dá para questionar, é história. Eu posso questionar as aplicações diretivas dessa história, mas não posso questionar a história. Questionar a história é um atestado de incompetência. Quem levantou a mão? Uma pergunta para o senhor. Vai, Em Mateus fala que dia será separado as pessoas, assim ele compara os bodes das ovelhas. Se o bode ali está no contexto de pecador, por que Jesus é comparado a um bode aí? Bom, primeiro esse texto de Mateus não tem nada a ver com o dia da expiação, só tem a ver com separação de dois grupos de animais. Eu até poderia fazer uma analogia com o segundo bode. Então, separar bodes de ovelhas seria uma analogia, poderia usar como analogia do segundo bode desse cerimonial, dessa estrutura toda que fazia parte do dia da expiação. Mas eu não gosto de usar essa referência. Eu prefiro responder a sua pergunta por um outro viés, que é o viés de Apocalipse. Qual é a contrafação de Cristo? Ou quem é a contrafação de Cristo? Subirei às mais altas nuvens, texto do Velho Testamento, a Isaías. Subirei às mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Quando eu vou ao Apocalipse, qual é a contrafação de Cristo? Aquele que quis ocupar o lugar de Cristo, o lugar de Deus. Essa contrafação, ela é muito bem representada em dois bodes. O bode verdadeiro, que é o que morre pelo pecado, e o bode falso, que é o culpado do pecado. Esse desenho, para mim, ele soa mais tranquilo na representação do dia da expiação. Eu tenho dois bodes, não à toa. Eu tenho dois bodes exatamente porque um quer contrafazer o outro. Mas um está disposto a morrer pelo pecador. O outro é o culpado do pecador ser o que é. E aí, o tratamento dos dois bodes é distinto. Ele é diferente. Ok? Bom, essa referência que está aqui no dia da expiação tinha uma cerimônia. Essa cerimônia tinha dois processos. O primeiro processo é o sacrifício do primeiro bode, que implicava o quê? A purificação do santuário. Esse bode representa quem? Não a esperança de que Cristo vai vir, mas a certeza de que ele veio. Porque ele cria um efeito de fato purificador sobre todo o santuário. Diferente dos cordeiros que morriam ao longo do ano, quando o cordeiro morria, o pecado era transferido para quem? Para o cordeiro, e deste para o santuário, seja pelo sangue, seja pela carne, que era comida pelo sacerdote e levada para dentro do templo. Esse pecado ia sendo acumulado dentro do santuário. Um dia no ano eu precisava resolver essa conta. O que eu faço com aquele pecado que está lá dentro? Eu preciso tirar do santuário. Para tirar do santuário, o que tem que acontecer? Cristo precisa morrer de fato. Cristo precisa ressuscitar de fato. Cristo precisa cumprir todo o processo. O dia da expiação, de forma análoga, tinha a ver com isso.
Daí o julgamento. O julgamento era feito sobre quem? Sobre o bode. Esse era o julgamento. Se fosse encontrado sem pecado, qual seria a resultante? Purificado está o santuário, a glória de Deus enche o santuário e Israel faz festa. Se fosse encontrado pecado, o que significava ter pecado? Dentro de Israel, ter pessoas que não se arrependeram e o próprio sacerdote igualmente. Se alguém dentre o povo ou dentre toda a estrutura estivesse em condição de pecado diretivo, o que aconteceria? Morria o sumo sacerdote. E morria definitivamente. Esse tem um simbolismo, embora guardadas as proporções de comparação que podemos fazer para isso, mas tem um simbolismo com o fato de Cristo ter pecado ou não. Se Cristo não peca, quando ele chega diante de Deus e se apresenta, Apocalipse capítulo 4 e 5, é isso? Quando Cristo se apresenta diante de Deus como cordeiro tal qual sido morto, e Deus guarda na sua mão um livro selado com 7 selos, escrito por fora e por dentro, e todo mundo desesperado porque ninguém foi encontrado digno de abrir o livro, quem entra em cena? O cordeiro tal qual sido morto, ou seja, o Jesus ressurreto entra em cena. Lembra? Não me detenhas, não subi ainda para o meu Pai. Essa cena está lá reproduzida em Apocalipse. Quando Jesus entra como cordeiro tal qual sido morto, ele é achado digno. Digno do quê? De tomar de volta a regência da história, abrir o livro de 7 selos e assumir o julgamento completo do pecado. Até que momento? Até o momento do último selo. Vinda de Cristo, resolução completa do pecado, depois descida da cidade santa no final do milênio e a resolução inteira da história do pecado e a extinção do pecado. Não achado digno de abrir o livro significava o pecado venceu. Não tem salvação. Tudo isso está de forma resumida, apresentado no dia da expiação. Essa cerimônia toda do dia da expiação. Uma vez que o sacrifício era feito e o sacerdote entrava no santuário, dessa vez o ofício não era feito no lugar santo. O ofício era feito diante do propiciatório no lugar santíssimo. Portanto, o sumo sacerdote entraria no santuário, no seu compartimento mais interno, enquanto santuário, cruzaria a cortina do templo e oficiaria diante do trono de Deus. Lembram da cena de Apocalipse 5? É a mesma cena. Ou seja, Cristo entra, vai até onde o trono de Deus está e toma das mãos de Deus o livro selado. O sumo sacerdote faz o mesmo elemento enquanto modelo simbólico que ele está fazendo. Ele vai até o lugar onde está o trono de Deus, oficia aqui, e o que se manifesta aqui? A glória de Deus. E a glória de Deus invade não só o templo, mas, entre aspas, o que eu vou dizer, glorifica quem? O sacerdote, o sumo sacerdote. E ele sai de lá de que jeito? Com a glória que um dia teve. Volte à história de Apocalipse. Como é que Cristo sai da presença de Deus? Não mais como cordeiro tal qual sido morto, mas sai de que jeito? Como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E todos os 24 anciãos, mais os milhares que estavam ao redor, inclusive João assistindo a cena, fazem o quê? Se lançam aos pés dele e cantam. Digno é o cordeiro que foi morto de fazer o quê? De abrir o livro, desatar seus selos, mas não é só isso. Ele vai fazer o que a partir de então? Ele assume de volta todo o poder, toda a glória. Vai reger nessa história. E reger do jeito que Daniel tinha descrito, com cetro de inferno. Cumpre-se a promessa. Manifestou-se agora aquele que havia de ser. Diga. Eu fiquei surpreso essa semana quando aprendi algo que, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Primeiro, o paralelo entre esse dia da expiação e o apagamento ou o lançamento dos pecados na profundeza do abismo. Sim. Todos os pecados durante o ano eram então perdoados, mas permaneciam registrados no santuário. Sim. Ou seja, eles não estavam esquecidos, eles estavam lá nos registros, como os livros estão hoje registrando. E o paralelo perfeito com o dia da expiação vindoura, que todos os pecados serão perdoados. Mas o que eu mais achei incrível foi que, nesse dia, também acontecia o diário. Eu não sabia disso. Sim.
Ou seja, aquele sacrifício diário que era feito não pelo sumo sacerdote, mas pelo sacerdote, acontecia também o sacrifício da manhã e da tarde. Eu perguntei por quê? E aí eu obtive a resposta, que nesse dia, na verdade, é uma representação para hoje, né? Ou seja, de 1844 para cá, o juiz também é perdoador, ou seja, ele continua fazendo, ele faz a expiação, o julgamento, mas continua perdoando ainda. Olha que coisa incrível. Então o santuário tem detalhes que são maravilhosos. Né? Quer entender isso de forma completa? 1 João capítulo 2, abre lá. Se você não sabe de cor, abre lá. 1 João capítulo 2, versos de 1 a 3. O que diz aí? 1 João capítulo 2, versos de 1 a 3. Se a minha memória não falhou de novo. Pode ler. Meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Ok, para aí. O que é o dia da expiação? Não peque. Isso é o dia da expiação. Mas, o que diz o resto? Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ok? Continua. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Ok? Entenderam o desenho? Você ilustrou exatamente a frase de João. João está em que texto? Em que época? Novo Testamento ou Velho? Novo. Cristo já morreu? Já. Está escrevendo isso em que período da vida dele? Fim da vida. Portanto, quase no fim do período apostólico. Qual é a certeza que João deixa? O sacrifício de Cristo é definitivo, mas também é constante. Até quando? Enquanto houver graça. Ou seja, o início do dia da expiação não encerra a graça. O fim do dia da expiação é que encerra a graça. Quando é que a graça termina? Quando é que a graça termina? Quando o sumo sacerdote sai de onde? Do santuário. Aqui a graça terminou. O paralelo quando ele se levanta, né? Como Estevão viu quando ele se levantou. Se você olhar Apocalipse, é a mesma cena. Quando ele sai do santuário, o que ele diz? Está feito. Ele tira as vestes sacerdotais, portanto acabou o quê? A intercessão. Intercessão. E veste que vestes? De rei e de senhor. Para fazer o quê? Deixar o céu com os anjos para vir resgatar o seu povo. Quando ele faz isso, quem ele encontra na terra? Quem ele encontra na terra? Todos os que viveram que dia? O dia da expiação. Quando o sumo sacerdote sai do santuário, quem ele encontra do lado de fora? O povo. Quem é o povo? Os que ficaram aguardando ansiosamente o cumprimento do dia da expiação, a vindicação do povo. Quando o sacerdote sai vivo de lá em glória, o que esse povo faz? O que a cena do último momento da história descreve. O que o povo faz quando aparece Cristo no céu? Grita de alegria. Estende as mãos para o céu, olha para o céu. Um pouquinho antes, qual foi o pedido? Olhai para cima. A redenção se aproxima. Qual é o pedido aqui no santuário? Todo o povo de Israel está olhando para onde? Para um lugar só, em silêncio absoluto, escutando os sinetinhos do sacerdote batendo dentro do santuário. Todos estão olhando para um único lugar, a porta do santuário, aguardando o quê? A saída do seu Redentor. É a mesma cena. E era uma expectativa, porque, Sim. porque tinha uma corda, se ele morresse, ele vai te puxar. A expectativa estava guardada nesses sinetinhos aqui, ó, Eles não na hora dos lembravam. vestidos. Essa era a expectativa. Você imagina o silêncio disso, para você escutar esses sinetinhos durante Israel no acampamento todo. Então, essas representações, elas são riquíssimas em detalhes. Dá para a gente ficar aqui o resto da tarde só estudando os detalhes disso. Detalhes da veste, detalhes do que aconteceu. Mas assim, como cena geral, o que está acontecendo ali é o que começa a acontecer quando? 1844. Portanto, dali para frente, qual deveria ser a forma do povo de Deus viver? Todo mundo olhando para onde? Para a porta do santuário. Com que nível de expectativa? Aí vem a representação. Enquanto o sacerdote estava lá, o que estava fazendo o povo? Afligindo a sua alma. Ou seja, exame profundo de todo o pecado que havia ali e perdão, e pedido de perdão e súplica de perdão e resolução do problema do pecado por todos os sujeitos que estavam do lado de fora.
Qual deveria ser a vida dos cristãos hoje? Essa. Se dizem crer no texto bíblico. Às vezes a gente não para entender que dia da expiação para Israel era um dia. Para nós é esse tempo. Estamos vivendo o dia da expiação. Isso é muito sério. Não é simples. Diga. Moisés, porventura, uma pessoa do povo não tivesse feito o sacrifício do cordeiro durante o ano, e não deu tempo de eles sacrificar o cordeiro naquele dia, porque, como o nome falou, e no processo, até o fim do dia, ele se arrependesse mentalmente, já era aceito perdão. Perdão é aceito por quê? Porque de manhã o que aconteceu? Sacrifício. Teve um sacrifício. E à tarde o que aconteceu? Teve outro sacrifício. E no intervalo entre essas duas coisas teve o quê? A intercessão não acaba. Até quando? Até a saída do sacerdote. Interessante que o primeiro sacrifício queimava até o segundo. E o segundo sacrifício queimava até o dia seguinte. Então não havia período sem intercessão. Todo o período de Israel estava coberto pelo perdão. Portanto, aliás, meu pedido de perdão a Deus, ele estava coberto pela graça em que tempo? Todo o tempo. Desde que ele fosse um arrependimento genuíno. Por isso, afligir as vossas almas. O princípio era, eu me arrependo, depois do sacrifício. Isso. Porque eu só vou levar o sacrifício. Eu só levo o sacrifício por quê? Porque eu me arrependo. Porque eu já me arrependi, estou consciente do pecado e agora é o que eu preciso. Que esse pecado seja assumido por quem pode, porque eu não posso resolver o problema. Quem resolve o problema? Cristo. O pecado não é uma resolução minha. Não depende de mim a resolução. Ela é de fora para dentro. Deus resolvendo. É o inverso da estrutura oriental, que todos os problemas se resolvem de dentro para fora. Se olhar a Bíblia, o que contamina o homem vem de que lugar? De dentro para fora. Portanto, dentro de mim só tem o quê? Só tem o que não presta. Agora, o que purifica o homem vem de onde? Fora para dentro. É o inverso da lógica oriental. Exatamente o inverso. Tinha umas campainhas. Sim. E o povo ouvia essa campainha tocar. Agora, se a campanha deixasse de tocar, ainda tinha ainda. Por isso o afligir. Porque ele teria que ser. Ele já estava morto, morreu. Então ele tinha que preparar um outro substituto, porque a situação ainda estava de pé. Aí depois eles ainda ficavam esperando ele. Se ocorresse isso, nunca ocorreu na história de Israel isso. Mas se ocorresse, seria a sequência da cena. Mas nunca ocorreu. Por que nunca ocorreu? Porque tinha um momento em que Israel de fato se preparava, era esse. Porque a semana anterior ao dia da expiação era a semana de preparação. Essa semana, todos os pais de Israel, todos os sacerdotes de Israel atuavam nas suas tendas, nas suas famílias, para resolver todas as suas contas. Quando chegasse o dia da expiação, isso estava tudo limpo, tudo zerado. Começava um ano novo. Fala aqui, depois aqui. O sacrifício era individual? O sacrifício pelo pecado, purificação, que a gente estudou semana passada, era individual, sempre. Se eu pequei conscientemente, o sacrifício é individual. O pecado não consciente, ou o pecado como estado de pecado, era resolvido por que processo? Sacrifício pela manhã e pela tarde. Por quê? Porque eram pecadores. Mesmo que não tivessem cometido pecado intencional, continuavam sendo pecadores. E como pecadores dependiam do quê? Da graça de Deus. Por isso o sacrifício queimava o dia todo e a noite toda. Então, e pelas crianças? Israel, ele tinha um período que era chamado período consciente, ou seja, o período em que você assumia o seu pecado, e você vai encontrar isso no texto de Jesus. Quando Jesus completou 12 anos, ele ia para onde? Para o templo, para oferecer o seu primeiro sacrifício. Ou seja, tem um momento na história em que você assume a responsabilidade pelos seus próprios atos. Até lá, quem assume por você? O sacerdote da família. Ou seja, sempre está coberto pela graça. Não tem nenhum período em que Israel não esteja coberto pelo perdão de Deus. Essa é a essência do santuário. E é a essência do nosso tempo.
Não há nenhum momento em que nós não estejamos cobertos pela graça de Deus. Exceto quando? Quando o sacerdote sair do santuário. Diga. Pois é, curiosidade. Dia 10 do 7º mês. Esse mês, como é que chamava? Peguei. Habib? Eu sou ruim para lembrar essas coisas. Acho que o Velho Testamento não é a minha praia. O Novo é a minha praia, não é o Velho. Oi? Habib não é o primeiro mês? Eu não lembro se Habib é o primeiro mês. Eu lembro que tem o mês de Nisan, são 2 meses que aparecem lá, o de Nisan e o Habib. Eu não lembro se é o de Nisan ou se é o de Habib. Mas isso é fácil olhar, é só olha Levítico 16, primeiro texto que está lá. O lugar onde está eu sei. Abre lá em Levítico 16, que lá tem o nome do mês. Eu queria, não vai dar, né? Porque são 10 40, mas eu queria perguntar, antes de responder, Diga. eu queria que você esclarecesse um pouquinho, e esse é um assunto que eu entendo, mas muitas mentes ficam confusas quanto a isso, devido a algumas influências do mundo protestante. Quando o sacerdote sai do santuário, ele transfere os pecados que ele trouxe de dentro do santuário para Azazel. Então tem muitas pessoas que perguntam, mas então Azazel é o remidor? Vamos lá. Quando é que a expiação termina? Com a morte do... Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. A remissão dos pecados acontece com o processo da morte. Mas a expiação só termina quando? Quando essa morte é julgada inocente. Se essa morte for julgada não inocente ou culpada, houve expiação? Não. Portanto, a simples morte do bode não é a expiação. A expiação tem que ser apresentada aonde? No santuário. Aqui. Santíssimo. O sangue desse bode é trazido para onde? Para o propiciatório. Julgado inocente, o que acontece? A glória de Deus enche o templo e o sacerdote sai vivo de lá, entre aspas o que eu estou dizendo, glorificado. Ok? O que eu sei que aconteceu? Foi julgado inocente. Todos os pecados foram apagados. Terminou a expiação. Está redimido quem? O povo. Beleza, mas está resolvido o pecado? Não. Eu tirei o pecado do santuário. Agora eu preciso julgar o quê? Sabe? Eu já julguei o inocente. A expiação terminou e a graça se resolveu. Cristo voltou. Agora o que precisa acontecer? Tem uma segunda cena em Apocalipse. Qual é essa segunda cena? Todos os salvos vão viver com Deus, redimidos. Mas quem fica vivo? Foi lançado Satanás no abismo, o anjo travou a chave do abismo e deixou Satanás lá durante 1000 anos. O que acontece enquanto ele está preso durante esses 1000 anos? Quem vai ser julgado? Deus só julgou quem? Deus só julgou o seu povo. Quem falta ser julgado? Quem negou Deus e quem não aceitou a graça. Portanto, quando encerra a expiação, o que começa agora? A resolução do problema do pecado, não mais dos pecadores. O problema dos pecadores se resolveu quando? Dentro do santuário. O problema do pecado se resolve aonde? Fora do santuário. Por quê? Pecado já não tem mais nada a ver com Deus, nem com o seu povo. Tem a ver com quem agora? Com os verdadeiros culpados, que precisam ser julgados. Mas julgados por quem? Pelos seus pares. Quem é que julga os pecadores? Seus pares, aqueles que um dia foram pecadores e aceitaram a redenção em Cristo. Abrem-se de novo os livros do céu. E aí tem duas coisas interessantes. Se eu procurar nos livros dos céus os nossos nomes, se estivermos lá, vamos encontrar. O que diz Miqueias? Só no livro da vida. Se eu for procurar nos outros livros, o que Miqueias diz? Foram apagados. E os seus pecados lançados na profundeza do abismo, na profundeza do mar. Para ninguém mais achá-los. Portanto, se eu procurar os livros do céu, só vou encontrar quem lá? Pecadores. E quem julga os pecadores são os seus pares, porque eles viveram o processo e tiveram a mesma oportunidade. Portanto, são pares julgando pares. Deus só faz o que no final? Executa a sentença que nós atribuímos a quem? Aos culpados. Ora, que for atribuída a sentença, Deus foi justo, e os pecadores negaram a justiça de Deus, o que Deus faz? Executa o pecado. O que é o bode Azazel? É o simbolismo disso. Eu não posso matar o pecado. Eu não posso destruir meus pares. Quem faz isso? Deus. A única coisa que eu posso fazer é o quê?
Conduzir o culpado até quem? Até Deus e entregar para que ele execute a sua justiça sobre o pecado, não mais sobre o pecador. Porque sobre o pecador ele executou ali dentro. Quando eu levo o pecado até Deus e digo, execute o pecado, é o fim do julgamento do milênio. O fim do julgamento do milênio são seus pares entregando o pecado para que Deus vingue o pecado. É o ato estranho de Deus. Porque Deus vai vingar o pecado em pessoas. E ao vingar o pecado em criaturas, isso é um ato estranho, porque Deus está destruindo aquilo que Ele mesmo criou. Por que é um ato estranho? Porque Deus é amor. Mas ao mesmo tempo, pecador e pecado se fundiram numa coisa só. Portanto, não há mais pecadores, só há pecado. E sobre o pecado, a glória de Deus se manifesta e a destruição, a extinção. Isso é o bode Azazel. Portanto, o bode Azazel não faz parte da expiação, ele faz parte do quê? Daquilo que a Bíblia chama de juízo final. O que é o juízo final? A destruição do pecado. Que nenhum ser criado pode fazê-lo, só Deus. Por isso o bode é solto, vivo no deserto, para que Deus o destrua. Isso é o que Jesus, a vida inteira, no Velho e Novo Testamento, postulava quando Satanás o enfrentava. Qual era a resposta de Jesus a Satanás? O Senhor te repreenda. Por quê? Na qualidade de processo de interação, Cristo se alija do processo do julgamento de Satanás. Deixa Satanás para ser julgado por quem? Por Deus. O pecado será julgado por Deus e destruído por Deus. Isso é o fim daquele cerimonial. Portanto, esse bode não faz parte da cerimônia. Por quê? Toda a cerimônia do santuário está pautada em um único elemento. Qual é esse elemento? Sacrifício. Sangue. Se esse bode não morreu, ele não faz parte do quê? Do santuário. E não faz mesmo? Ele é a contrafação. Não tem derramamento de sangue, não tem remissão. Portanto, esse bode não tem nada a ver com modelo de graça. Esse bode tem a ver com juízo final. Por isso que não tem sangue. Porque não pode ter sangue de pecado aonde? No santuário que já foi purificado. Todo pecado tem que ser resolvido aonde? Fora do arraial de Israel. Não é nem no pátio, nem entre Israel. É fora do acampamento, no deserto. Isso é a descrição do texto de Apocalipse, do milênio, lá no finalzinho de Apocalipse, os últimos 3 capítulos. Por isso Jesus foi morto fora do Jerusalém. Sim, quando Jesus é morto como expiação do pecado, ele é morto de que lugar? Fora dos muros. Diga, porque ele foi morto como um processo de juízo humano, não como um processo de juízo divino. O verso 22 de Levítico, eu acho incrível esses detalhes, gente. Diz, aquele bode, falando do Azazel, levará sobre si todas as iniquidades dele à terra solitária. Exatamente. E É o repete, mesmo caso de e Apocalipse. deixará o bode no deserto. O que é a terra solitária? É a terra solitária, que vai ficar solitária de toda. A terra desolada de A terra Apocalipse, desolada. capítulo 19, 20 e O 21. detalhe está aqui. A terra solitária. Mesmo texto. É exatamente o mesmo texto. Eu não Então, achei isso bem- encerra o processo da misericórdia de Deus. Diga. Isso foi feito até que Jesus morreu. Isso foi feito até que Jesus morreu. Quando Jesus morreu, eu tenho a certeza de que isso ocorreu. Agora, qual é a esperança? A esperança a partir desse momento, qual passa a ser? Com isso eu termino a lição. Você desligou. A de que ele vai cumprir a promessa inteira. Ou seja, o dia da expiação vai ocorrer de fato. Quando é que ele ocorre de fato? 1844 para frente. Quando ele começar, o que eu sei? A vossa redenção está próxima. Essa é a realidade do tempo que a gente vive. Por isso, Jesus em breve voltará. Essa é a realidade. Estamos no dia da expiação. Quanto tempo dura isso? O tempo que a gente quiser, não o tempo que ele quiser. Por ele já teria vindo. Então o problema já não é mais de Deus, o problema é nosso. A última promessa que existe na Bíblia é o dia da expiação, não tem outra promessa para acontecer. A próxima promessa é o sacerdote sair do santuário, que faz parte do dia. É a mesma cerimônia. Então assim, o problema já não é mais de Deus, o problema é nosso. De aceitar e viver o dia da expiação na aflição de alma que o texto descreve. Se isso não acontece, Deus não pode voltar, por quê? Porque a sua graça retém o sacerdote em que lugar? Dentro do santuário. Deus não quer que ninguém se perca antes que todos cheguem ao arrependimento. Então, a graça está retendo Deus aqui dentro e não a promessa. Jesus não voltou não é por causa da promessa, é por causa da graça. Não fora a graça, ele já teria voltado. No dia seguinte ao grande desapontamento. Dia 23 de outubro de 1844 ele já estaria aqui. Mas a graça impediu
de voltar. Ele estica a sua graça até o limite último da possibilidade do céu. Esse é o desenho. Eu queria terminar com um texto que está na lição, que é um comentário que está na lição de... Deixa eu ver aqui. Lição de quarta-feira, no comentário. Nos comentários de Ellen White da lição, que é uma página um texto do Grande Conflito, página 489 e 490. Diz assim: vivemos hoje no grande dia da expiação, no cerimonial típico enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel. Exigia-se de todos que afligissem a alma pelo arrependimento do pecado e pela humilhação perante o Senhor, para que não fossem eliminados dentre o povo. De igual modo, todos quantos desejam seja seu nome conservado no livro da vida, devem agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus em tristeza pelo pecado e arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame de coração profundo e fiel. O espírito leviano e frívolo, alimentado por tantos cristãos professos, deve ser deixado. Há uma luta intensa diante de todos os que desejam subjugar as más tendências que insistem em predominar. A obra de preparação é individual. Não somos salvos em grupos. A pureza e devoção de um não suprirá a falta dessas qualidades em outro. Embora todas as nações devam passar em juízo perante Deus, ele examinará o caso de cada indivíduo com um exame tão íntimo e penetrante como se não houvesse outro ser na terra. Cada um deve ser provado e achado sem mancha ou ruga ou coisa semelhante. Ou seja, o momento que a gente está vivendo é esse aqui. Exatamente esse. Essa história do juízo não é aquela história de Deus julgando para ficar procurando o pecado em nós, mas é um Deus buscando coerência naqueles que estão inscritos no livro da vida e dizem crer em Deus. O julgamento é sobre esse. O que Deus está buscando é coerência. Há coerência entre aquilo que eu digo esperar e a forma como eu vivo. Há coerência entre aquilo que eu tenho como esperança e a maneira como eu me preparo para essa esperança. Esse é o momento solene do dia da expiação. E nós estamos vivendo exatamente esse dia. Que Deus nos abençoe, porque a gente tenha a noção do significado inteiro disso. Querido Pai, que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pelo sacrifício maravilhoso de Cristo, que nos possibilita estarmos vivos e ainda com esperança da salvação. Te agradecemos pelo momento solene da história em que vivemos, por entendermos que isso significa a brevidade da Tua vinda e de que a possibilidade da Tua vinda pode se materializar nos nossos dias, dependendo exclusivamente da nossa entrega completa aos Teus caminhos e ao Teu Senhor. Seja com cada um de nós, dando-nos a perseverança necessária para essa entrega, dando-nos a consciência necessária da urgência e da solenidade do tempo que vivemos. É o que lhe pedimos, confiado nos méritos de Jesus. Amém. Amém. Sublime amor, amor de Deus que a vida não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou. Ao sofredor deu Ele a mão e as culpas lhe perdoou. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha aceitar. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Sentindo amor.